Da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu uma restrição para quem pode comparecer, quem pode ir ao Supremo e apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. Segundo Lira, o problema não é com a Suprema Corte, mas é com a quantidade de agentes que têm essa legitimidade de contestar medidas aprovadas. Confira o que disse o Lira. Qualquer partido com representação no Congresso Nacional, sem falar numa dezena de instituições, pode entrar com a ADI. Confederações sindicais, enfim, várias. Né? Então, eu penso que a gente tem que subir um pouco a régua das pessoas jurídicas que possam propor uma contestação à lei aprovada no Congresso Nacional. Bom, essa fala que vocês conferiram, feita pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, ela ocorreu após o decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, ter argumentado a favor da atuação do STF relativa a omissões do Legislativo, quando se trata da garantia de direitos constitucionais. Confira. Por isso se colocou na Constituição a chamada omissão inconstitucional, ou omissão legislativa inconstitucional. E deu-se ao Supremo também o poder de dizer o Congresso, nesse caso, está inerte ou inativo, a chamada mora legislativa. O que também pode ser, às vezes, um foco de tensão. Bom, e o ministro foi diplomático. Às vezes um foco de tensão da parte dele é a descrição de uma permanente foco de tensão entre o STF, que muitas vezes indagado por nós jornalistas. Jorge Abud, obrigado por ter comparecido aqui ao estúdio conosco, professor de Direito Constitucional. Jorge, é sempre o argumento do Supremo, que ele é chamado a intervir e às vezes tem que fazê-lo por conta de omissão legislativa. Então, Lira e Gilmar estão falando de uma crise permanente. O Lira tem que objetivo ou que dose de razão em propor o que ele propôs? Não, eu entendo assim, a preocupação do Lira é a quantidade de processo, o risco uma tentativa de melhorar, diminuir a tensão entre Supremo e Legislativo. Esse é um problema que o Brasil tem e medidas salutares para resolver isso são todas bem-vindas. Agora, simplesmente achar que uma saída para a melhoria do sistema é a redução dos legitimados, que já são poucos na Constituição, para provocar o Supremo... Mas são poucos ou são muitos, Jorge? São poucos, não, são poucos. São somente os previstos na Constituição, se quiser eu posso enumerá-los aqui. Não, e o mencionado pelo Lira foi justamente partidos com representação. Às vezes quer impedir partidos políticos com representação nacional de provocar o Supremo é um problema. Então, o que me parece, essa solução de diminuir os legitimados é você eliminar a febre quebrando o termômetro. Você está mascarando uma realidade. O ministro poderia responder, dizer, então, se o Brasil diminuir a quantidade de partidos via reforma política, você já resolveria esse problema de legitimados de partidos políticos, por exemplo. Então, não me parece uma medida. Inclusive porque a representatividade ampla de quem pode provocar o Supremo é uma questão de democracia. É uma questão de democracia. E está ancorada na Constituição. Está ancorada na Constituição, no poder constituinte originário. E o que ela promove? Ela garante uma maior fiscalização judicial do Legislativo e do Executivo. Diminuir os legitimados pode ter exatamente o efeito oposto. Diminuir a possibilidade da Suprema Corte fiscalizar desvios, omissões e excessos do Executivo e do Legislativo. Daniel, nós estamos diante desse caso que a gente dá volta em torno dele o tempo inteiro aqui, e todos os outros analistas políticos, todos os outros lugares estão sempre preocupados com isso. Quanto que o Supremo age por razões próprias, quanto que o Supremo é levado a agir pelos legitimados a se dirigir ao Supremo. O que o Lira quer? William, eu vejo essa crítica do Lira como algo muito mais pontual do que a guerra entre os poderes que vem crescendo ao longo dos últimos meses e até anos. O que a gente tem que ter em mente? De fato, você tem ali uma cláusula partidária, uma cláusula de desempenho que vai afunilar o número de partidos representados no Congresso, provavelmente alguma coisa ali em torno de 6, 7, estourando 8 partidos com as fusões que vão ter lá por 2030. Só que quando a gente imaginou esse processo chegando até 2030, não havia o ritmo, a intensidade de judicialização que você já tem
hoje, em 2023, 2024. Essa judicialização, frequentemente, é feita por partidos menores. Vou citar alguns exemplos aqui. Quem contestou a lei que viabilizava a Ferrogrão, uma ferrovia importantíssima no Mato Grosso, foi o PSOL. Quem contestou a constitucionalidade da lei das estatais, que levou à suspensão temporária por uma liminar de Ricardo Lewandowski, foi o PCdoB. Quem contestou o voto de qualidade do CARF foi o Partido Novo. Esses partidos, que geralmente funcionam na órbita dos partidos maiores, bem representados, e que têm um custo político muito menor, eles estão realmente muito ativos nessa judicialização, tentando transformar o sistema político ali, partidário, muito disputado no Congresso, em um sistema praticamente tricameral, porque você sempre tem uma via de última instância para quebrar um consenso que foi arduamente construído e que não foi capaz de implementar a sua tese. Então, isso ajuda muito os partidos que estão carentes de conseguirem negociar, de conseguirem implementar suas teses no Congresso e usam esses partidos menores com um menor custo político para judicializar. Eu entendo o raciocínio. Esse é o ponto do Daniel. Está muito na cabeça das pessoas que acompanham a gente, Jorge, que é o seguinte. Esses partidos da órbita, acho que a caracterização no caso é impecável, esses partidos da órbita acabam sendo braços estendidos, usando o judiciário como ferramenta na sua luta política. Isso procede? Procede. Agora, o quão legítimo é isso que é o debate. E me parece que seria estranho que os partidos majoritários judicializassem no Supremo. O natural é que são justamente os partidos com menor representatividade, justamente porque eles podem considerar que eles foram atropelados em determinados temas em virtude da sua pouca força política em termos legislativos. Vamos imaginar que um determinado projeto de lei deveria passar por um sistema bicameral de votação ou ser enviado para uma mesa da Câmara ou do Senado. Isso não foi feito. E aí, por maioria de votos, simplesmente se ignora uma etapa do processo legislativo. Naturalmente, é um partido pequeno que vai judicializar, e assim sucessivamente. Eu quero pôr o Caio na conversa, mas os exemplos que o Daniel trouxe foram de outra ordem, né? Eles foram, o que se contestou, por exemplo, na Ferrogrão, não é bem essa uma questão de procedimento dentro da Casa Legislativa, Caio? Não, William, todo mundo tem os seus pontos aqui. Acho que se você considerar que um partido político tem legitimidade, sim, sendo minoritário no Congresso Nacional, para fazer, sim, do judiciário uma espécie de anteparo ali para o que ele não consegue levar adiante dentro do Congresso, é um argumento a ser colocado na mesa. E, por outro lado, Arthur Lira, que é de um partido grande, por exemplo, está no último ano aí, 4º ano seguido de presidente da Câmara, isso atrapalha um pouco a vida dele, porque toda vez que se judicializa, você está propenso a uma decisão fora do Congresso Nacional. Não vejo quem está certo, quem está errado nessa não. Está todo mundo defendendo o seu ponto e o que me chama mais atenção, um pouco afora desse debate estrito sensu nosso aqui, é o alinhamento do Arthur Lira com o Gilmar Mendes, é o alinhamento da Câmara dos Deputados com o Supremo Tribunal Federal no momento em que a casa que mais se insurge contra o Supremo Tribunal Federal e contra o ativismo judicial é o Senado, é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E um segundo dado, o Lira está no 4º ano, tem mais 7, 8 meses, 9 meses aí de mandato e está tocando nesse assunto já na reta final do seu mandato, né? Esse assunto, se for adiante, será algo para o próximo biênio lá na Câmara. Só um pontinho, William, se você me permite. Claro. Só me parece que o sistema, tal como ele funciona hoje, premia muito uma preguiça negociadora do Legislativo, muitas vezes do Executivo também, porque é tão difícil no jogo do Congresso você estabelecer um espírito de consenso para aprovar um projeto, para evitar a briga mesmo, a contagem voto a voto, mas tem um espírito de consenso mínimo. Então, puxa, isso é muito árduo e, às vezes, você construir uma maioria legislativa para aprovar um projeto requer esforço mesmo, requer muito esforço. E aí você troca essa lógica que é a lógica da democracia, de negociar, de cumprir acordos, de ceder aqui e eu te entrego ali, né? Por um sistema que é assim, não, tudo bem, eu não me esforço aqui, eu perco e ali dobrando a esquina eu contesto no Supremo com uma DI. O Daniel está insistindo na tese dele. Eu acho que só tem 2 pontos que são importantes de destacar, assim, William. Uma dimensão da democracia é o debate parlamentar e a construção de acordos e assim sucessivamente.
Mas é uma visão um pouco romântica a gente imaginar que todos os problemas da democracia se resolvem assim e que as negociações do Legislativo são todas preocupadas na promoção do bem comum e na construção de maiores políticas. O que eu quero dizer? O Supremo faz parte do jogo político-democrático, a judicialização das questões políticas. Isso foi um desenho da Constituinte de 88 que segue um modelo de direito constitucional do pós-guerra em diversas democracias. E tem um dado que eu acho que contesta bastante essa ideia do terceiro turno. O sistema tricameral. O sistema tricameral, porque o índice de ações da judicialização da política que são analisadas no mérito e providas pelo Supremo é muito baixo. É porque a gente noticia, e naturalmente a gente noticia aquelas que são procedentes. A gente não noticia as centenas que foram simplesmente extintas pelo Supremo sem causar nenhum ruído na política. Então, se a gente fizer uma análise no Supremo em números, a gente vai perceber, eu arriscaria aqui, sem analisar, que nem 10% das ações que são levadas para o Supremo são encaminhadas e seguem com cautelares e análise de mérito. Então, isso é importante assim, destacar. Para tudo que o Supremo decide, várias outras ações o Supremo simplesmente preservou e fez deferência ao Legislativo e ao Executivo. Caio, volta para você a questão, da maneira como o Jorge argumentou agora nessa última intervenção dele, que se refere ao que você disse anteriormente. Você notou um alinhamento entre Arthur Lira e o decano, o ministro Gilmar Mendes. Esse alinhamento possibilitaria eventualmente uma redução dos atritos e da judicialização, que o que o Jorge está chamando a atenção é o seguinte, é muito menos do que parece. William, não vejo num curto, médio prazo um espaço para um distensionamento entre o legislativo e o judiciário. Acho que na democracia brasileira, na política brasileira, esses conflitos de poderes, eles vão mudando, né? Na era Bolsonaro, era executivo versus judiciário. Agora que você tem, a gente pode chamar de um alinhamento maior do executivo com o judiciário, você tem um embate do legislativo com o judiciário. Não vejo uma perspectiva no curto, médio prazo, ainda mais se considerar que o Senado Federal, dos 81 senadores, 30 mais ou menos, são senadores que carregam essa bandeira. Então, a despeito do Arthur Lira promover esse alinhamento, ele tem barrado muitas dessas iniciativas, mesmo dentro da Câmara, quanto iniciativas que vêm do Senado Federal. Vamos lembrar o polêmico projeto do ano passado, que até hoje, salvo engano, o Arthur Lira não distribuiu ainda, né? Nesse debate todo da CCJ, da Caroline Gettoni, deputada bolsonarista, nós mesmos perguntamos para ela aqui no WW sobre esse projeto e ela falou, Arthur Lira nem distribuiu. Ele tem servido ali à Câmara como anteparo. No mais, eu acho que o lugar para essas discussões é dentro do Legislativo. E sem falar que muitas vezes, William, partidos políticos pequenos, né, e que, portanto, têm legitimidade de acionar o Supremo Tribunal Federal, são usados por interesses privados para levar adiante interesses privados ao Supremo Tribunal Federal, disfarçados de uma luta de minoria ou disfarçado de uma legítima pretensão constitucional de uma minoria e de um partido político. Isso acontece muito. Pessoal, nós estamos chegando ao final dessa parte do programa. Jorge Abud, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Obrigado, Jorge, pela disposição de vir aqui à bancada conosco. Boa noite. Caio e Daniel, a gente prossegue depois do intervalo.